Olá pessoal, tudo bem? Então hoje nós chegamos no nosso 10º capítulo deste livro, Dimensões Espirituais do Centro Espírita. Então é interessante que esse capítulo se chama Enfermagem Espiritual Libertadora. Então, dentro de toda essa temática que nós estamos falando, da questão desse trabalho que somos nós, instrumentos da espiritualidade amiga, nós, trabalhadores do bem, nós que estamos neste tentame de sermos hoje melhores do que fomos ontem. E a Sueli fez um trabalho memorável que é este livro Dimensões Espirituais do Centro Espírita. Ela nos esclarece, ela traz para nós, ela nos conscientiza da nossa responsabilidade, mas mais do que a nossa responsabilidade, ela traz para nós o nosso dever de, enquanto trabalhadores, enquanto estudantes do ESD, enquanto qualificadores, né? Nesse curso de qualificação que nós estamos fazendo, nós estamos falando também, nosso dever de sermos pessoas melhores. Então, muito mais do que simples trabalhadores que chegam nos nossos trabalhos, nas nossas palestras, nos nossos grupos públicos e mediúnicos, muito mais o nosso trabalho é o resultado da nossa vivência na vida espírita, dentro da nossa casa agora, principalmente agora em tempos de pandemia. Então nós vamos mostrar dentro do nosso lar, com os nossos familiares, com as pessoas que estão mais próximos, o quanto nós realmente aprendemos aquilo que a doutrina está nos ensinando. Então é interessante que ela traz então um destaque para o livro do Manuel Filomeno de Miranda, que é Obsessão e Desobsessão. Então ela coloca que a importância do trabalho mediúnico, que é essa libertação para os espíritos desencarnados, de todos os seus matizes, de todas as ordens, de como o trabalho mediúnico os auxilia nessa libertação. Então, quando ela coloca aqui no capítulo que a enfermagem espiritual libertadora é a comunicação através da psicofonia, através da psicografia, como ela liberta cada um desses espíritos. E ela coloca aqui, né, a transcrição do livro do Manuel, os trabalhos dos obsessivos são visivelmente úteis aos participantes do plano físico, nós, trabalhadores do grupo, médiums, videntes, médios de sustentação, esclarecedores, e são também muito valiosos para os desencarnados. André Luiz relata que o número de criaturas, ao abandonar a veste carnal, mostram-se inconformados com a nova situação que enfrentam e são tomados de mórbida saudade do ambiente terrestre, ansiando por a todo custo pelo contato com as pessoas encarnadas, sentem falta do calor humano. Nós hoje temos uma pequena noção, porque nós temos agora apenas os nossos familiares, estamos cerceados da nossa total liberdade. Então dá pra gente ter uma noçãozinha. E aí a Sueli coloca pra gente que a importância do trabalho mediúnico é a bênção de Deus que nos concede a cada dia uma oportunidade tanto de auxílio, mas também muito mais de aprendizado e de auxílio para nós mesmos. Então ela fala que evidencia para nós a solicitude do Criador em favor de todos os seus filhos, que são amparados e socorridos nas diversas dimensões em que a vida se manifesta. Sob a égide do Pai do Céu, legiões de espíritos superiores, e a gente está vendo através dos capítulos anteriores, se movimentam por todo o universo, atendendo a todas as criaturas, em especial as que estão em patamares inferiores, como a nossa humanidade
do planeta Terra. Claro, nós somos esses espíritos inferiores, porque o ser humano, para que o ser humano consiga estagiar em esferas superiores mais felizes. Então imaginem, meus irmãos, esse momento em que nós atravessamos por essas dificuldades da pandemia e tantas doenças que estão acometendo a nossa humanidade, no sentido de despertar em nós o sentimento do amor, da fraternidade, o despertar para a verdadeira vida, que é a vida do Espírito. Quando a gente se dá conta de tanto que nos apegamos à vida da matéria, percebemos que essa vida é muito sutil, é muito fugaz e nós não temos o controle. Quem de nós continuará vivos após a pandemia? Nós não sabemos. Logo, provavelmente, talvez logo nós estaremos lá do outro lado, passando para a vida espiritual, num piscar de olhos. E aí nós nos damos conta de quanto somos frágeis. Então, às vezes nos apegamos a tanta matéria, ao nosso corpo, às nossas coisas e percebemos que, num piscar de olhos, tudo mudou, tudo se transformou. E é isso que nós fazemos no nosso trabalho mediúnico. E a Sueli vai dizer para nós, ela colocou alguns benefícios desse intercâmbio. Por isso que o capítulo fala da libertação, né? Dessa enfermagem espiritual. Porque os trabalhos mediúnicos, a casa espírita, o nosso estudo é uma enfermagem para os irmãozinhos desencarnados sofredores. E ela coloca que o intercâmbio mediúnico proporciona aos membros do grupo, a nós, lições proveitosas, que foi o que eu falei, melhor compreensão da lei de causa e efeito. Toda semana a gente se dá conta dessa responsabilidade. O exercício da fraternidade, nós devemos aprender a ser fraternos, possibilitando aos encarnados, ao se sensibilizarem com as dores daqueles que se comunicam. Desperta para nós. Nossa, eu não quero desencarnar e ficar como esse irmãozinho que deu comunicação. Eu não quero sentir as dores do meu corpo ser corroído pelos vermes quando eu estiver embaixo da terra. Eu não quero, então eu preciso modificar, me transformar. O perispírito, então, possui os mesmos órgãos do corpo físico. E ela coloca que durante o acoplamento perispiritual, os desencarnados ajustam a sua organização à do médium e volvem ao contato com aqueles que lhes registram a presença. Além do que, o choque fluídico, choque anímico, proporciona a esses espíritos desencarnados voltar aquelas sensações, né? Aquelas sensações idioplasmáticas, e eles absorvem, e daí a gente consegue absorver aqueles vibriões através dos pensamentos desses espíritos para que eles se sintam melhor. Aí, mais uma vez, a enfermagem espiritual. E através do diálogo e da mudança da psicosfera negativa para a oração, para o despertar do coração, é onde esses espíritos são socorridos e têm a lucidez de que, muito embora tenham ficado sem o corpo físico, a morte não existe. A morte é só do corpo. Então, tornam-se possíveis cirurgias espirituais enquanto ocorre a comunicação, bem quanto outros processos socorristas mais específicos. E ela coloca também que as equipes de encarnados e desencarnados se exercitam na caridade anônima, que é a mais importante e a mais meritória, não é mesmo? A possibilidade que tem os espíritos que ainda permanecem em faixas muito baixas do psiquismo, impregnados do teor venenoso, que não conseguem sintonizar com os benfeitores da espiritualidade maior, conseguirem, através do diálogo
com os encarnados, o despertar para a visão diferente. Então vejam a importância desse diálogo, do dialogador, quando o médium então, na oportunidade da psicofonia, ele tem aquele diálogo amoroso, ele emana aquelas vibrações de amorosidade, o espírito vai sentir aquilo, vai sentir aquelas sensações. E aí a Sueli, aqui nesse capítulo, ela traz algumas situações muito interessantes de espíritos que perderam a forma ou que têm formas simiescas, formas animalescas. Então, como no trabalho mediúnico, oportunidades em que ela, enquanto médium, vivenciou. Então, ela traz para nós a mudança e essas verdadeiras cirurgias espirituais em procedimentos que é a espiritualidade que realiza. Nós fazemos aquele pequeno trabalho da conversa, né, da mediunidade, da nossa pequena contribuição no trabalho mediúnico, mas então, com pouco diálogo, esses espíritos são levados, são recebidos e são totalmente transformados no seu perispírito sem forma, perispíritos animalescos. Então a espiritualidade faz essa cirurgia. Alguns que estavam com as pernas todas sem forma, a espiritualidade retira, a espiritualidade limpa, a espiritualidade encaminha, a espiritualidade realiza. Então nós, enquanto médiuns, enquanto co-criadores de Deus, participantes desse trabalho tão fantástico, devemos ter essa responsabilidade. E ela termina então com a citação do Livro dos Médiuns, no capítulo, no item 100, na 30ª página, ela fala o seguinte, ela termina assim: poderiam os espíritos apresentar-se sob a forma de animais? Está no Livro dos Médiuns, depois vocês pesquisem. Isso pode dar-se, mas somente espíritos muito inferiores tomam essas aparências. Em caso algum, porém, será mais do que uma aparência momentânea, porque Deus não permite que isso se delongue. Meus irmãos, nós ficamos por aqui. Que Jesus os abençoe. Até a próxima.